Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai falar de silogismos hipotéticos e disjuntivos, né? A gente viu que tinha três tipos principais ali de proposições, né? Que eram categóricas, hipotéticas e disjuntivas. Então a gente já viu os silogismos categóricos, agora a gente vai ver os silogismos que usam as proposições hipotéticas e disjuntivas. Então, o primeiro são os silogismos hipotéticos mistos. Eles possuem uma das premissas como hipotética. Eu não sei como o Padre Jorge sabe que é a premissa maior, que é hipotética, né? Mas, de qualquer forma, teoricamente, acho que poderia existir um silogismo hipotético puro, mas ele não é tão importante assim. Depois a gente pode talvez falar sobre ele em algum momento, né? Mas o Padre Jorge nem fala sobre ele, né? Só diz que ele é menos importante, mas ele já dá basicamente aqui a regra para esses silogismos hipotéticos mistos, que é a premissa menor, né? Então tem uma hipotética. Se vocês não lembram, a hipotética é se A é B, então C é D, né? Ou se A é B, então A é C, né? Mas tem um antecedente, um consequente, e que na verdade cada um deles é uma categórica, né? É como se você juntasse duas categóricas e fizesse uma depender da outra, basicamente. E a regra, né, é basicamente que a outra premissa, então, ela vai ou afirmar o antecedente ou negar o consequente. Então, se vocês lembram, tinham duas formas do silogismo hipotético, né, como eu falei. Uma é se A é B, então A é C, e a outra é se A é B, então C é D, né? A gente talvez poderia descrever a primeira como um caso especial da segunda, mas e como então tem duas formas das proposições hipotéticas, como tem duas maneiras da gente trabalhar com ela, né, afirmando o antecedente e negando o consequente, o silogismo hipotético misto tem quatro formas possíveis, né? Então, começando com se A é B, então A é C, A é B, logo A é C, aí a mesma coisa, só que então a gente nega a conclusão na segunda ali. A gente diz que A não é C e logo o A não pode ser B. Porque se o A fosse B, A seria C, mas a gente já sabe que o A não é C, né? Basicamente, o jeito de entender, de provar isso seria você sabe que o A não é C. Se o A fosse B, você teria uma contradição, porque o A seria C e não seria C ao mesmo tempo. Então, o A não pode ser B, porque se o A fosse B, seria C, mas já não, a gente já sabe que não é C e assim por diante. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. E a mesma coisa, só que com essa outra forma, né? Então, se A é B, C é D, A é B, logo C é D. Agora eu tô na terceira linha, né? Acabei de falar a terceira linha. E a mesma coisa na quarta linha, só que você nega que C seja D, e aí o A não pode ser B, porque se o A fosse B, C seria D. Mas a gente já sabe que o C não é D. Então, o primeiro seria afirmar, então os casos um e 3 aqui, né? Que eu não numerei, mas você está afirmando o antecedente, né? Se A é B, e você afirma A é B. Aqui também. Se A é B, e aqui você afirma A é B. E nos casos 2 e 4 é o contrário, né? Você fala se A é B. Não, desculpa, você pega então A é C. Mas você fala A não é C. E aqui também você fala se A é não sei o quê, C é D. Essa é se tal coisa, C é D. Aí você nega, C não é D, né? Poderia ser o contrário também, né? Aqui poderia ser C não é D, você falar C é D, né? Mas, então, quando a gente afirma o antecedente, por assim dizer, é que eu coloquei errado, né? Seria quando você coloca o antecedente. A gente vai ver por quê, mas vamos começar assim. Afirmar o antecedente é o que a gente chama de modus ponens, né? Mesmo os escolásticos usavam essa classificação e ainda é usado, né? Porque ponens é de colocar. E quando a gente tem a negação do consequente, se chama modus tollens. Só se lembrar do Cordeiro de Deus, né? Agnus Dei que tollis peccata mundi, é de tirar ou de destruir, né? Remover. Por isso que ah, seria assim, você pode colocar o antecedente ou tirar o consequente, porque cada um deles pode ser negativo, né? Então, colocar o antecedente pode ser A é B,
mas pode ser A não é B, porque o antecedente pode ser se A não é B, né? Mas então os erros, vamos facilitar, vai. A gente pode colocar o antecedente e tirar o consequente, mas a gente não pode, agora aqui embaixo, tirar o antecedente nem colocar o consequente. É só você pensar no caso mais simples, você transformar a categórica, por exemplo, todo homem é animal. Você colocar assim, se o homem, beleza, se Sócrates é homem, então ele é animal, beleza. Mas eu não posso fazer se ele é animal, logo ele é homem, né? Mas eu posso dizer que se algo não é animal, então ele não é homem, que é negar o consequente. Mas eu também não posso dizer que se algum ser não é homem, então eu não posso dizer que ele não é animal, né? Então eu só posso colocar o antecedente ou tirar o consequente, que são modos ponens e modos tollens. Então a gente tem que tomar cuidado com as negativas, como eu estava falando, que aqui a gente tem uma proposição que é, se o médico não for habilidoso, ele causará muita dor ao paciente. Então, quando eu digo o médico não é habilidoso, eu estou colocando o antecedente. Então, eu posso fazer isso. Porque o antecedente é se o médico não for habilidoso, e eu estou afirmando justamente isso. O médico não é habilidoso. O que eu não posso fazer é dizer, se o médico é habilidoso, ele não causará dor ao paciente. Isso eu não posso dizer. É só se fosse um C e somente C, que não é o caso aqui, né? Mas então eu olho para o antecedente, eu tenho que colocar exatamente o que está no antecedente para fazer o silogismo, ou eu tenho que colocar o exato oposto, né, o contraditório do que está no consequente. São as duas maneiras de fazer isso, modus ponens e modus tollens. Então a gente também tem que ter cuidado que ao negar uma proposição, a gente tem que usar o contraditório e não o contrário. Então, por exemplo, mais no caso das conclusões, né? Então, se todos os homens fossem bons, as punições seriam necessárias. Então, olha só, ele está fazendo um modo tollens aqui. Né? Se os homens fossem todos bons, as punições seriam desnecessárias. As punições não são desnecessárias. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que alguns homens não são bons. Eu não posso dizer que nenhum homem é bom, entende? Basicamente, ele está dizendo assim: se um homem for ruim, né, não for bom, né? Então, se um homem for ruim, eu preciso das punições. Mas não é verdade que todos os homens sejam ruins, né? As punições vão ser necessárias, bastando que um homem seja ruim. Então, eu não posso concluir, do fato das punições serem necessárias, que todos os homens são ruins, né? Então, aí esse aqui é o contraditório, né? De todos os homens são bons. Esse aqui é o contrário, né? O contrário é uma forma mais forte de oposição do que o contraditório. Mas o contraditório ele é mais geral, né? Então tomar cuidado para não usar o contrário e só o contraditório. Então, teoricamente, né, seria possível. Ah, não, desculpa, isso aqui. A redução do silogismo hipotético seria, na verdade, aqui você transformar um no outro, né? Então é possível passar o silogismo do modo ponens para o modo tollens e vice-versa. Então ele faz assim: se A é B, C é D, A é B, logo C é D. Eu também posso escrever isso como da forma C não é D, A não é B. A é B, logo C é D. Mas perceba que a conclusão é a mesma dos dois casos, C é D. A premissa menor é a mesma, A é B, A é B. E, então, essa forma aqui, ela é igual nas duas. Se A é B, C é D. E se C não é D, A não é B. Então, eu posso escrever o mesmo silogismo dessas duas maneiras, né? Já trocando o modo ponens por modo tollens, né? Então, eu nego as duas, né? E inverto. Quer dizer, eu troco a qualidade, né? Porque do não eu transformo num sim também, né? Mas basicamente você troca de lugar o antecedente com o consequente e você troca a qualidade das duas, né? Nesse caso, né? Você faz o contraditório das duas, mais fácil assim. Então, teoricamente, existiria, alguns lógicos falam, né, de uma redução à forma categórica, né? Pelo que a gente aprendeu ali dos escolásticos, não seria possível, né? Uma categórica é uma coisa, hipotética é outra. Mas alguns autores diriam que sim. O Padre Jorge vai tentar mostrar que não é possível transformar a hipotética em categórica. Então ele dá um exemplo, né? Que
como que alguém transformaria uma hipotética numa categórica. Então ele fala assim: se o uso do ópio é inócuo, toda a comunidade médica é incompetente. Toda a comunidade médica não é incompetente, logo o uso do ópio não é inócuo. Perceba que é um modus tollens, né? A consequência do ópio ser inócuo é a comunidade médica ser incompetente, mas ela não é toda incompetente. Então você termina negando o antecedente. Então, um modo tollens aí, né? Então, alguém poderia escrever assim: o caso do uso do ópio ser inócuo é o caso da comunidade médica ser incompetente. Percebe que você tirou o C, né? No primeiro caso, a gente tem um A, que é a comunidade médica. Não, desculpa, a gente tem um A, que é o ópio, e um B, que é ele ser inócuo. Isso implica, né, se o A for B, né, se o ópio for inócuo, a comunidade médica, que é um C, é incompetente, que é o D. Então a gente está numa forma categórica, né? Se A é B, então C é D, né? Mas aqui nesse caso, teoricamente, você transformou num A é B, né? O caso de uso do ópio ser inócuo, A é o que? B. O caso da comunidade médica ser incompetente. Mas, vamos ver se eu escrevi aqui. Afirma-se que o silogismo hipotético pode ser transformado em um categórico, porém a diferença está entre a relação sujeito e atributo no caso da categórica, né, então o homem é mortal, né, o homem é animal, e causa e consequência no caso da hipotética, né? Então aqui a gente tem, na verdade, a causa está ao contrário naquele exemplo, né? É, é a comunidade médica, né? Que emitindo um juízo a respeito do ópio, né, faz com que a gente possa atribuir a inocuidade dele, né. Tudo bem, vai, se você descobre que o ópio é inócuo, né, isso te faria acreditar que a comunidade médica é incompetente, mas então, de qualquer forma, tem uma relação de causa e consequência que não tem exatamente na categórica, né. Na categórica, você não depende de nada, assim, né, o homem é mortal, acabou. Também você pode falar que o não sei se pode falar que um ser é mortal por ser homem, mas tem coisas mortais que não são homens, né, mas de qualquer forma você tem uma relação entre você atribuir a a periculosidade do ópio ao fato de que a autoridade médica é competente, né, então tem uma relação ali de causa e consequência. Mas a premissa alterada então, aquela segunda que a gente mostrou, em que a gente escreve o caso, né, blá 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 blá, a transformada, né, em categórica, não tem significado a menos que seja traduzida de volta ao seu estado hipotético. A cláusula anterior não expressa um atributo da posterior. Muda-se as palavras, mas o processo mental não. Então, pelo menos para mim ficou muito claro, né? Não sei se eu consegui explicar, mas assim, parece que, tipo, o que que é o caso? Tipo, quando você fala assim, olha, tem aqui a comunidade médica, ela é competente, e dado que ela é competente e ela disse que o ópio faz mal, então a gente pode afirmar que o ópio faz mal, né? É um argumento de autoridade, mas podemos mas é um motivo bom para você acreditar que o ópio faça mal, né, a princípio, né. Então você tem uma relação de causa. Na outra, é uma é só um atributo na categórica, né, por exemplo, um atributo do homem é ele ser animal. Quando você fala o caso, tipo, o que que é esse caso, né? Tipo, é um negócio meio estranho, né, parece que você tá, tipo, mudando você tá complicando a coisa, né, de algum nível, pelo menos pra mim ficou claro, né, tipo: "Olha, tem autoridade médica, ela é competente, logo a gente pode confiar nela e saber que o ópio faz mal", né. Quando se transforma num caso, né, onde que tá esse caso, né, tipo, é tudo tipo, é uma situação, né, é meio estranho, assim, né, não sei se ficou claro, mas pelo menos eu me saí convencido, né. Porque o processo mental continua o mesmo, seria isso, né. Então a gente vai para o silogismo disjuntivo agora. A questão é que existem 2 tipos de disjunção. Tem aquela que a gente viu na divisão lógica, e tem o que o padre Jorge chama de disjuntiva de ignorância. Então, a divisão lógica seria quando a gente separa um todo, né, nas suas partes lógicas. E como nessa separação a gente quer
A gente viu isso nas regras da divisão, né, que a gente quer que as partes não se confundam uma com a outra, né, a gente quer separar em pedacinhos que não tem, como é que fala, sobreposição. Então, cada coisa, cada parte, você não pode ser de 2 partes ao mesmo tempo, né, quer dizer, e na disjuntiva de ignorância a gente não sabe exatamente, então podem ser as 2 alternativas ao mesmo tempo, né, ou mais de 2, né, acho que eu coloquei aqui. Então, as divisões lógicas não podem ser tomadas inclusivamente. Então, quando a gente diz os vertebrados são peixes ou anfíbios, ou répteis, ou mamíferos, ou aves, é porque a gente já fez uma divisão lógica e nenhum ser pode ser um peixe ou um anfíbio, né? Aí o pessoal vai falar do caso do. Fala do ornitorrinco, mas aí é questão dos biólogos colocarem o ornitorrinco em algum desses lugares, né? Ou criar uma outra classificação para o ornitorrinco, né? Que, se eu não me engano, é mamífero, né? Então, e aí eles têm que falar que, olha, tem um mamífero que bota ovo, que é o ornitorrinco, né? Mas a princípio você teria que fazer divisões certinhas, né? Para nenhuma parte ficar, nada pertencer a duas partes, né? E aí você não, elas são, não podem ser tomadas inclusivamente, né? Ser de uma parte significa não ser de nenhuma das outras, né? Mas a disjuntiva de ignorância, que é o segundo tipo, elas podem ser inclusivas. Então, o Padre Jorge coloca assim: se ele passou na prova, é muito inteligente ou muito estudioso, mas ele pode ser os dois, né? Então, são coisas que não necessariamente são exclusivas. A divisão lógica sempre, mas tem nas disjuntivas de ignorância, elas podem ser inclusivas, podem não ser inclusivas. Então, a gente tem dois modos para o silogismo disjuntivo, mas a gente só trabalha mesmo nas disjuntivas de ignorância. Então ele chama esses modos de tolendo ponens e ponendo tolens, né? Então vamos olhar aqui. Então seria o modo que tirando ele põe. Como assim? Você começa aqui com a sua disjuntiva, né? S é P ou Q. Então você tira. Como assim tira, né? Você exclui uma das alternativas, né? Uma das alternativas é S é P. Você fala o S não é P. Logo, o S é o Q. Então, esse caso aqui, bom, vamos para o outro, é o modo ponendo tolens. Então, eu tenho aqui as duas alternativas, S é P ou S é P, ou S é Q, desculpa. Então, eu coloco uma das alternativas, né? S é P. E eu tiro, né? Ponendo, né? Colocando, eu tiro a conclusão. Eu excluo essa outra alternativa. Então, como vocês podem ver, esse segundo caso, né, do ponendo tollens, ele só é válido nas exclusivas, porque eu estou afirmando uma, né? Esse aqui, por exemplo, se fosse o caso do rapaz estudioso, né? Se ele passou na prova, né? Ele é muito inteligente ou estudioso. Estou falando aqui, ele é estudioso. Bom, mas a gente pode afirmar que então ele não é inteligente, né? Na verdade, não, né? Então não serviria aqui. Porque não é exclusiva, né? Ele pode ser inteligente e ter estudado muito, por isso ele passou na prova. Então, esse ponendo tollens só vale nas exclusivas, em que pertencer a uma das alternativas, como P, exclui a outra, né? Então, eu falo, ele é P, então eu posso excluir a Q. Então, só serve para os casos exclusivos. Aqui vale para as duas, né? No tolendo ponens, porque, vamos dizer, aqui a gente fala, se ele passou na prova, ou ele é inteligente, ou ele estudou muito. Tá, eu falo, ele não é inteligente. Logo, ele estudou muito. Porque se a gente pensar assim, isso aqui significa que é P, é só P, é só Q, ou é os dois? Bom, mas quando eu excluo o P, eu excluo tanto o fato de ele ser só P, ou o fato de ele ser as duas ao mesmo tempo, né? Então então só sobra a alternativa Q. A alternativa P e Q, né, as duas juntas, ser inteligente e estudioso, já foi excluída quando eu falei que ele não é estudioso, por exemplo. Ou falei que ele não é inteligente, só sobrou estudioso, né? Então, como está aqui, tem os dois modos, tô lendo pôneis, né? Então, primeiro você nega uma das alternativas para concluir a outra, ou afirmando uma das alternativas você exclui a outra. O primeiro é válido sempre, o segundo só nas exclusivas, né? Então,
você tem que conhecer o tipo de proposição que está sendo dita aí, né. Você percebe que a forma é a mesma, né, S é P ou Q, S é P ou Q. Na lógica clássica mais atual, eles colocariam um símbolo diferente, né. Geralmente a lógica atual, eles usam mais a inclusiva, né, quando eles falam assim: A ou B, pelo menos uma das 2 é verdade, podendo ser as 2. Seria o ou exclusivo seria um outro símbolo, e aí você sempre saberia de qual você está falando, né. Então, mas a gente também pode fazer colocar aqui S é P ou Q, mas não é as 2 ao mesmo tempo, né. Mas aí na verdade são detalhes da lógica, né, são formas de se escrever e tal. Então o Padre Jorge traz pra gente o dilema, que o Padre Jorge define, é bem mais fácil do que está definido aqui, mas a definição que o Padre Jorge dá, e a gente vai ver que é diferente de outros autores, mas ele é definido como um argumento, em que a maior é uma hipotética composta, então são 2 hipotéticas juntas, e a menor é uma disjuntiva. A importância dele é mais retórica, tá, porque as alternativas parecem esgotar as possibilidades do seu adversário, e as 2 levam a uma conclusão indesejável, podendo ser a mesma ou 2 conclusões indesejáveis. Então, quando a conclusão é uma única categórica, ele é simples. Ah, tá, desculpa. Quando a conclusão é uma categórica, ele é chamado simples. Quando são 2 categóricas, né, então uma disjuntiva, você tem a conclusão, uma opção, né, você tem 2 opções ali, ele é complexo. E se a inferência é feita por modus ponens, é construtivo, se feita por modus tollens, é destrutivo, tá? Mas isso não tem muita importância para falar para vocês, né? É mais importante entender o argumento, né? Então, acaba tendo 4 formas, né, simples, construtivo, complexo, construtivo, simples, destrutivos, e complexo, destrutivo, né. Então, mas percebe que é assim, a primeira premissa é: se A é B, então E é F, e se C é D, E é F. Então tenho 2 possibilidades, uma implicando que E é F e a outra também que E é F, né. Então são por isso que ele falou que são, uma como é que fala? Uma hipotética complexa, né, são duas hipotéticas, na verdade. Eu já vou passar direto para os exemplos, né, caso vocês queiram olhar depois os casos, fiquem à vontade, mas ele dá o exemplo da forquilha de Empson, que se eu não me engano era um ministro do rei Henrique VIII, se não estou enganado, pode ser um outro Henrique, mas é um rei da Inglaterra, que ele era chefe do tesouro, né, então ele era um argumento de por que que todo mundo pode pagar imposto, né, então ele fala assim: se a pessoa tem uma vida modesta, ela tem dinheiro guardado, né, porque ela não gastou o dinheiro dela, é uma vida simples, né. E se ela tem muitos gastos, por que que ela está gastando tanto? É porque ela tem dinheiro, né, então ela também pode pagar o imposto. O Padre Jorge fala que ali é uma forma um pouco diferente, mas que é um silogismo simples construtivo, né. Então você vê que as 2 possibilidades levariam a você, poder pagar imposto, né. Um outro exemplo, que agora é do complexo construtivo, é o argumento de Tertuliano, que era um apologeta cristão ali do século II, III, né, que ele faz uma carta que ele escreve ao imperador Marco Aurélio contra a perseguição dos cristãos. Então ele fala assim: "Ou os cristãos cometeram crimes ou não. Se cometeram crimes, vossa recusa a um inquérito público é irracional. Se não cometeram, é injusto puni-los. Então a sua atitude é ou injusta ou irracional." Esse caso é bem interessante porque realmente a os 2 casos são sim ou não, né, é uma coisa ou o seu contraditório. E ou uma coisa é verdadeira ou o seu contraditório é verdadeiro, né, é o terceiro excluso, né. Então, esse é pelo menos a construção aqui das alternativas, realmente, ou eles cometeram crimes ou não, não tem como você fugir disso, né. E aí então, ou se você não fizer o inquérito público, né, não levar eles para julgamento, você vai, não levar para julgamento, mas não fazer o inquérito público é irracional, né, porque o que que você está com medo, né? Se eles cometeram crimes, então você julga eles e o crime e você vai mostrar que eles são criminosos, né. Se eles não cometeram crimes, é injusto você puni-los, né, então ele está pedindo para que eles sejam julgados, corretamente, né, então é um silogismo complexo construtivo. Então é construtivo
porque ele começa, ele fala: "Se eles cometeram crimes", e aí ele fala chega e ele fala isso: "Bom, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é eles não cometeram crimes, logo é injusto puni-los". Então, a conclusão é justamente injusto ou irracional, né. Então são 2 construções, é complexo, e o modo ponens é o modo que está sendo utilizado, por isso é construtivo. Então ele definiu o dilema como contendo uma premissa menor disjuntiva, né. E existem outros casos também, né, que, por exemplo, você poderia fazer, hã, um outro argumento, esse aqui, ah, espera aí, se A é B, ou se é D ou é F. Então ela a menor aqui, ela é uma o pessoal chama de conjunção, né, a menor é C é D, E é F, né, então E não é F. Então, mas ele tá fazendo juntando as 2 coisas, né. Ao mesmo tempo, C não é D e não é F. Então você consegue fazer um modo, eh tollens aqui, né. Porque essas 2 têm que ser falsas para que o consequente seja falso. O consequente é C é D ou E é F. Então você tem que negar as 2, que é o que ele faz aqui, e logo o A não é B. Então a diferença é que a gente tinha definido como uma menor disjuntiva. Essa aqui não é uma menor disjuntiva, é uma menor, eu não sei se chama como é que ele chama, né, mas o pessoal de lógica mais clássica chama de conjunção, né, conjugativa, né, é a junção das 2. Então são outros casos ali, né. Então e aí tem as maneiras de você responder aos dilemas, né, então os nomes são segurar pelos chifres, escapar entre os chifres e rebater. Então, segurar pelos chifres é você negar que uma das premissas, uma ou mais, né, levem à conclusão indicada. A segunda é escapar entre os chifres, que é afirmar que uma alternativa não foi dada anteriormente, né, que ele te dá certas alternativas, todas elas implicam em algo que você não quer, né, mas você escapa entre elas, fala: "Olha, tem aqui uma outra alternativa que não implica no que você está dizendo", né. Ou rebater, que é o caso mais top, que é você fazer um novo argumento em que as alternativas são as mesmas, mas as conclusões se opõem às originais. Vamos falar mais desse caso aqui, né? Pegar a forquilha de Empson, né? Então, a original era, se a pessoa tem uma vida simples, ela tem dinheiro que ela guardou para pagar imposto. Se ela tem uma vida com muitos gastos, é porque ela é uma pessoa rica e tem dinheiro para pagar imposto, né? Então a resposta seria: se a pessoa vive uma vida simples, né, frugal, eu acho que é isso, né, frugal, mas se ela tem uma vida simples, é porque ela é pobre e não tem dinheiro para pagar o imposto. Se a pessoa tem uma vida abastada, né, gasta muito dinheiro, ela gastou o dinheiro dela com a vida, com sei lá o que ela gasta o dinheiro dela, né, prodigalidade, né. Então ela também não tem dinheiro, porque ela gasta com um monte de coisa, com carro, com bebida, né, então como que ela vai te pagar imposto, né. Então é bem engraçado, né, interessante, né. Você vê que talvez por isso que seja retórico, né, porque você pode falar que a pessoa é pobre, que a pessoa vive uma vida simples, então ela tem dinheiro, mas você pode falar que como ela vive uma vida simples, ela também não tem dinheiro, né. Então não se são argumentos que não têm uma grande base, né, um embasamento bom, né. Então vamos para os exercícios, né. Então dê as principais formas dos argumentos envolvendo proposições disjuntivas e hipotéticas. Examine se eles são governados pelos mesmos princípios dos categóricos. Discuta se o raciocínio do silogismo hipotético categórico, acho que seria o silogismo misto, né? Se ele é mediato ou imediato. A teoria de que a proposição hipotética não pode ser satisfatoriamente reduzida a uma categórica não se aplica ao silogismo hipotético. Esse pode ser expressado sem alteração material, o modus ponens em primeira figura, o modus tollens em segunda figura. Discuta e ilustra essas afirmações, né? Então, o que a gente falou de você não conseguir passar de uma hipotética para uma categórica. Que prova você ofereceria das regras do silogismo hipotético? Dê exemplos para ilustrá-las. Explique e discuta as seguintes afirmações. Em uma proposição disjuntiva, a colocação de uma asserção não garante a remoção da outra. A gente falou um pouco disso, né? De quando é exclusivo, quando não é.
embora a remoção de uma implique a colocação da outra, né? É o modo tollens e modus tonendos pollens e ponendo tollens. 6. Dado que, se um estudante é homem, ele ganha seu diploma ou satisfazendo os examinadores ou pagando uma taxa, então vamos lá. Se ele é homem, ele ganha o diploma como? Ou satisfazendo os examinadores ou pagando uma taxa. O que podemos concluir das seguintes afirmações? X não satisfez os examinadores nem pagou a taxa. X pagou a taxa e satisfez os examinadores. Achei que tinha mais um caso, né? Ah, tá. X não satisfez os examinadores, nem pagou a taxa. X pagou a taxa, satisfez. Você pode fazer os outros. Tem 4 casos possíveis, né? Falta ainda um. Ele não pagou a taxa, mas satisfez os examinadores. Ele pagou a taxa e não satisfez os examinadores, né? Mas fica aí o exercício, né? Qual a conclusão possível, se tem alguma, né? Explique. Um dilema é um argumento hipotético complexo que frequentemente é usado falaciosamente, porque costumamos a ignorar uma das alternativas possíveis, né? A gente falou disso. Então, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima, valeu.